Isabela Romano e sou a coordenadora do projeto MDNet, o One Brand Meets People, e este ciclo de masterclasses enquadra-se então no âmbito deste projeto, que é um projeto de cooperação territorial, cofinanciado pelo programa Interreg-Med e que envolve 13 parceiros de 9 países da região do Mediterrâneo, mais 17 parceiros associados, portanto são 9 países e 3 parceiros de 13 regiões diferentes do Mediterrâneo. O reconhecimento da dieta mediterrânica como identidade integradora das diferentes civilizações das regiões do Mediterrâneo representa, de facto, um enormíssimo potencial de valorização e crescimento socioeconómico destes territórios. E este projeto pretende, assim, reforçar o papel da dieta mediterrânica como uma oportunidade de resposta às necessidades destas comunidades, através de um conjunto de atividades que vão desde a elaboração de ações de sensibilização até ao apoio ao desenvolvimento de ideias de negócio, portanto, coisas muito concretas. E, portanto, é neste contexto que foram organizadas estas masterclasses que abordam a dieta mediterrânica no seu conceito mais amplo e considerando a sua abordagem multidisciplinar. A primeira masterclass foi dedicada mais aos aspectos históricos, não é? Portanto, a evolução enquanto civilização, a evolução do Mediterrâneo, que no fundo influenciou necessariamente o padrão e o estilo de vida associados à dieta mediterrânica. A seguinte, a masterclass Classe 2 foi dedicada ao padrão alimentar e estilo de vida saudáveis, portanto a primeira foi pelo professor João Bernardes, a segunda pela professora Maria Paula Mateus e finalmente, para encerrar este ciclo de Masterclass, temos hoje uma outra temática e a Masterclass 2 vai ser então preferida pela professora Alexandra Gonçalves sobre o tema o papel do património cultural no desenvolvimento de ofertas turísticas, portanto oportunidades e desafios. A professora Alexandra Gonçalves, a minha colega Alexandra Gonçalves, faz parte da equipa também deste projeto. Ela leciona desde 1997 na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo e atua, digamos assim, na grande área das ciências sociais, com um ênfase particular em economia e gestão, turismo, território, património, gestão cultural e indústrias criativas. Ela é doutorada em turismo pela Universidade de Évora e provavelmente é uma conhecida de velha data nossa e vossa, porque ela já de facto desempenhou o cargo de Diretora Regional da Cultura do Algarve entre 2013 e 2018 e é neste momento a diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria, Turismo e Turismo da Universidade do Algarve. Portanto, eu aproveito para vos dar as boas-vindas, agradecer à professora Maria Alexandra Gonçalves a sua disponibilidade, à professora Alexandra Gonçalves, ela não é Maria, estranhamente. Sou, por acaso sou. Olha, não sabia, isto foi uma novidade que já aprendi hoje, somos todas quase Marias, portanto isto às 2 por 3, a professora Alexandra Gonçalves, a disponibilidade para estar aqui hoje e, portanto, já dei então, já fiz os pedidos relativamente aos microfones, câmaras, etc, portanto já está tudo recomendado e, portanto, resta-nos dar as boas-vindas à professora Alexandra e muito obrigada pela vossa presença neste sábado de manhã, mas pronto, então há maneiras alternativas de passar os sábados e esta vai ser com certeza uma boa maneira também de começarmos o nosso dia. Muito obrigada, Alexandra, a palavra é tua, muito obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos. Vou desde já compartilhar a tela para podermos começar, que já vamos com um ligeiro atraso. Então o que é que eu estou a partilhar? Estão a ver a minha... Estamos, Alexandra. Pronto, agora okay. Só precisas projetar. Maximizar, sim. Pronto, creio que agora já conseguem, não é? Vou só retirar aqui a imagem. Alguns de vós, a maioria se calhar já me conhece, já me ouviu falar destas coisas em várias circunstâncias. Vamos ver se não me torno muito repetitiva em relação a outros momentos. O tema é muito abrangente e sedutor, de facto, e cruza duas grandes áreas de paixão, que são a do património cultural e a do turismo, e, portanto, procurei estruturar a nossa conversa em torno de 5 pontos principais, para além de um breve enquadramento
falaremos de alguns conceitos básicos na relação entre as duas áreas, o turismo e a cultura, e património cultural. Depois há alguma legislação que vale sempre a pena rever, porque é essencial para a atuação nas nossas áreas, sobretudo naquelas que dizem respeito a recursos sensíveis, como é o caso do património cultural material e imaterial, a questão da gestão do património cultural na relação com o turismo e as suas tendências, e potencialidades e os desafios que resultam desta utilização de recursos culturais, materiais e imateriais como oferta turística, bem como alguns estudos de caso que irei partilhar daquilo que tem vindo a ser feito, que muitos de vós que intervenham no território do Algarve conhecem certamente. Depois, uma conclusão com a sustentabilidade e o futuro, que é disto que nós falamos, de práticas sustentáveis, é isso que nos interessa, e queria começar por partilhar convosco uma coisa que muitas vezes nos esquecemos e que hoje está muito na ordem do dia, que tem que ver com outras ameaças ao património cultural. Costuma falar-se muito na região do Algarve e nos principais destinos turísticos do Mediterrâneo, da massificação associada ao turismo e dos danos que o turismo provoca. Há outros danos que devemos considerar e que entram nestas dimensões das catástrofes naturais, por exemplo, que produzem efeitos drásticos imediatos, e desde os tremores de terra, terremotos, maremotos, que nós estamos numa região, como sabemos, bastante sensível e que já teve episódios destes ou eventos, como se costuma dizer, catastróficos, há alguns períodos anteriores e que deixaram marcas sobre este património cultural e que inclusive é destruindo parcialmente muito dele, mas também outras causas que surgem, que por vezes são um bocadinho esquecidas quando se fazem os planos de desenvolvimento regionais e locais, como as questões da poluição, da micro-organismos de estação, animais, que também são por si só danificadores do nosso património. Depois temos do outro lado as causas humanas, não é? Aquelas que estão ao nosso alcance conseguir menorizar e combater, e do lado esquerdo conseguem ver as guerras, os fogos, os trabalhos públicos, no sentido que às vezes a própria intervenção urbana contribui para danificar este património, outras vezes o contrário, não é? A questão da clandestinidade, de obras ilegais, do desenvolvimento urbano, vandalismo, fanatismo e o tráfico, a abrasão, a vibração, o turismo, cá está, os grafites, tudo isto faz parte do desenvolvimento de um plano que considera o património cultural como um elemento estratégico principal. E, portanto, eu não poderia deixar de começar por referir que devemos ter sempre presentes no nosso planeamento e no pensamento em torno do património estas grandes ameaças. Por outro lado, também mostrar-vos que existe algum trabalho em curso de identificação dos principais pontos sensíveis e que envolvem estas questões associadas ao turismo e não só ao património cultural, mas também ao desenvolvimento das sociedades. E como podem ver, este mapa colorido demonstra-nos que existem impactos de vários níveis bastante complicados ao nível da relação com o património cultural e humano dos nossos territórios e com o turismo. Nomeadamente vem a amarelo, por exemplo, a questão da exploração sexual de crianças pelo turismo, ou as questões de condições de trabalho a vermelho. Portanto, para nós termos noção, ao verde, as questões ambientais, há aqui várias questões, as migrações, a laranja e os problemas mais sensíveis. Portanto, não esquecer nunca que o património cultural e o turismo são também intervenientes nestas problemáticas. Depois mostrar-vos que, de facto, nós estamos entre os principais países visitados a nível internacional, não estamos nas primeiras posições, mas estamos entre os 30 principais países a receber maior número de visitantes. É claro que eu não fui buscar números nos últimos 2 anos, porque isso diria que houve uma queda abrupta nas chegadas turísticas internacionais e, portanto, os números que aqui temos são de 2017, da Organização Mundial de Turismo, e podem ver que estão coloridos mais densamente em termos do vermelho
escuro os que recebem mais visitantes, milhões de visitantes, e que naturalmente associada a esta pressão de números haverá outros impactos criados por este turismo em termos físicos e ambientais. Aqui temos um mapa mais interessante que tem que ver com o TripAdvisor. É um mapa também de 2017 e que, se repararem as cores, não se vê muito bem. Eu não sei se depois vão ser disponibilizados os materiais, mas poderão depois maximizar as imagens, e no caso de Portugal aparece-nos identificado sobretudo como um destino histórico, o que é interessante porque muitas vezes falamos do sol e da praia e esquecemos que temos esta vocação milenar de grande nação antiga, aqui muito presente, inclusive na procura no TripAdvisor, que é um dos principais motores de busca ao nível das viagens e de reservas. Portanto, vejam, a coloração é diversa. Temos aqui para o sul da África o património natural em evidência, temos noutros sítios a dimensão religiosa associada, por exemplo, à Rússia. É um mapa curioso que nos dá a percepção das buscas e das reservas que são feitas pelos turistas nestes sites, e que nos mostra uma realidade um bocadinho diferente daquela a que nós estamos habituados a olhar quando falamos do nosso destino turístico. Depois podemos aqui, de facto, dizer que estamos hoje a viver um momento de pós-modernidade e que a cultura é hoje diferente em termos do papel predominante que tem nesta sociedade, e a evidência está no número de viagens crescente que se fazem, porque de facto há uma curiosidade em conhecer destinos e conhecer o outro. Nem que seja por aí, a cultura está sempre presente no desejo e na vontade de ir para outros destinos, mas também porque se esbateram os limites outrora existentes, quando se falava da grande tour, das viagens dos nobres e do clero pela Europa, que iam às grandes capitais europeias conhecer o património e aprender dessa forma. Hoje a cultura é acessível e está ao alcance de muita gente. Portanto, com a democratização também do ensino, das viagens, os tipos de cultura e as formas de cultura foram-se esbatendo e são cada vez mais próximas de todos nós, tendo caído em desuso a tal distinção entre alta e baixa cultura. Mas também temos aqui presente outra questão que tem que ver com esta última frase: "People are much of the time tourists, whether they like it or not." Isto é um grande sociólogo da área do turismo, tem escrito imensas obras, tem estudado o fenómeno sociológico do turismo e demonstra-nos que de facto nós somos cada vez mais turistas em todos os momentos da nossa vida. A facilidade com que hoje fazemos uma viagem por outro ponto do planeta não é tanto assim neste momento, devido à pandemia, mas não tem nada a ver com outras épocas em que não havia o avião e não havia esta massificação da viagem. Também referir que esta questão leva a que haja cada vez mais dificuldade em separar os espaços de intervenção, e falarei disso a seguir, do turismo de outras atividades. Portanto, o turista e o residente misturam-se nos mesmos espaços, nas mesmas atividades, e portanto é difícil de facto avaliar hoje as práticas sociais associadas ao turismo. Portanto, aqui só um esquema para mostrar de facto esta sistematização do século XIX, de um pré-turismo associado às tais grandes tours, aos grandes movimentos de elites pela Europa, que foi com o século XIX e continuidade do século XX, com o desenvolvimento do avião associado à Segunda Guerra Mundial, sobretudo, e das tecnologias, foi criando a tal dimensão hoje de massificação associada ao turismo, aumentando a oferta e tornando-a acessível a um maior número de pessoas. Se em determinada altura o que se procurava era muito estar in loco e conhecer no sítio, hoje temos a emergência de uma realidade do pós-turismo virtual, que nos leva também a experiências que vão para além do sentir e do viver o momento, portanto a tal simulação e realidade virtual, mas de facto essa tendência também tem vindo a demonstrar-se que é complementar e não tanto principal como eventualmente numa determinada altura da emergência das novas tecnologias se podia fazer crer.
Aqui tenho mais um esquema que nos mostra precisamente esta evolução de um chamado, em certa altura, na década de 90, por esta autora Poon, que também é uma socióloga e geógrafa ao mesmo tempo, que nos diz que há um novo turismo em que o que se procura são novas ideias, novos serviços, novas experiências, uma participação ativa do turista, o envolvimento com a comunidade local, e já neste século temos o Greg Richards a falar-nos de um turismo cultural diferenciado, que é criativo. É um nicho, é um segmento em que há de facto uma interação muito grande e uma participação do turista nas atividades dos residentes. Isto tem que ver com precisamente a evolução social e com estas tendências que também estão estudadas e identificadas. Tem que ver com o novo romantismo, o querer reviver emoções, o destino é visto como especial, como um contexto, como uma ruptura com o nosso dia-a-dia, com esta outra dimensão da coprodução criativa, das pessoas que procurarem nas viagens uma transformação, é o becoming, not being, não é o ser, é o transformar, que está na base precisamente das suas experiências de viagem. E a questão da sinceridade, da autenticidade, que também passa a ser central. E, de facto, a satisfação do turista passa muito por esta noção da autenticidade, de ter estado com o artesão a fazer um cesto em vime, a aprender a técnica ancestral e a fazer e a levar uma recordação que foi feita por ele próprio com base em técnicas que têm a ver com aquele território. E a questão dos sentimentos, o envolvimento emocional e não as características do produto. Isto tem que ver também com a tal marketing de experiências, que nos apela muito a esta questão dos 5 sentidos e ao envolvimento da pessoa, de alguma maneira, nestes 5 sentidos, leva à criação das ditas memórias. São destas experiências que envolvem os 5 sentidos que nós vamos falar aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas, e vamos querer partilhar e dizer que foi único e que de facto foi autêntico e que vale a pena. E é por aqui que tem vindo a ser desenvolvido também ao nível das políticas culturais europeias alguma definição de como é que a cultura e o património cultural devem surgir na centralidade dos nossos modelos de desenvolvimento económico inclusive. Ao nível dos pilares da política cultural europeia, há aqui 6 grandes eixos que têm vindo a ser reforçados, e nomeadamente ao nível dos programas de apoio comunitários financeiros. Como? Alguma questão? Se quiserem, entretanto, interromper e colocar alguma questão, estejam à vontade. Mas eu creio que há alguém que se esqueceu de retirar o som do seu microfone. Agradecia que o fizessem, se não for para colocar nenhuma questão. Está bem? Obrigada. Portanto, dizia eu, os 6 pilares hoje mais identificados para a política de desenvolvimento cultural têm a ver com o acesso de todos à cultura, a diversidade e a atratividade da oferta cultural, ainda que também se fale no ponto 4, no reforçar a identidade local, está aqui na gênese a pluralidade e a diversidade das nossas ofertas culturais, o desenvolver atividades estruturantes com vista à criação de públicos, a questão da formação, da educação, sempre na lógica da base do desenvolvimento das políticas culturais, e a questão de conservar, valorizar o património cultural e simbólico, porque ele é todo o património cultural é simbólico, tem uma mensagem às vezes não tão explícita quanto desejaríamos, mas de facto é preciso conservar e portanto também está e valorizar, e estas estratégias que vamos falar têm na sua base a valorização desse património, mas também a promoção da criação de nova produção artística e portanto aqui o apoiar a criação artística, e temos do lado esquerdo as várias disciplinas artísticas principais, não podíamos deixar de referir, que podem interagir com este património cultural mais material e criar também complementaridades na atratividade enquanto produtos turísticos. Hoje falamos muito nesta tendência da cultura como forma de vida, há aqui uma nova tendência a emergir
na cultura como sustentabilidade ela própria, como um processo de transformação. Isto está na gênese destas, por exemplo, candidaturas a capitais europeias da cultura, o caso de que Faro é uma delas. Há sempre uma mensagem de procurar, através do projeto que se está a criar, transformar territórios e criar novas formas de governança desses territórios, com interdisciplinaridade criada a partir da cultura ao centro. Portanto, há aqui, de facto, se a cultura anteriormente era vista como um capital, como um recurso que estava associado à sustentabilidade, hoje ela própria é sustentabilidade em si e é um dos eixos da sustentabilidade e é cada vez mais o caminho para a sustentabilidade, só para reforçar esta ideia das políticas até culturais europeias. Portanto, depois há aqui coisas que nós não podemos deixar de chamar a atenção, porque há também uma tendência ao nível das percepções tidas e das referências que às vezes fazem sobre os visitantes culturais serem muito os séniores, serem muito os turistas mais velhos. Os dados de 2017, e não são dados de uma entidade qualquer, são de quem de facto tem alguma responsabilidade de fazer esta avaliação e estudo das procuras turísticas, demonstram que, vejam, entre os jovens viajantes, há aqui um grande desejo de interação com as pessoas locais e a cultura local, para além de estar cá em cima nas suas motivações como muito importantes, explorar a cultura dos outros, que explorar é uma palavra muito forte, mas experimentar o dia-a-dia dos outros, conhecer a cultura dos outros, vejam o tipo de procura que existe aqui, e já não tanto relaxar e evitar o stress, e vai reduzindo em termos de visitar amigos e familiares, que há menos importante nas visitas e nas motivações associadas aos jovens. Portanto, o estereótipo muitas vezes criado que são os mais velhos que procuram a cultura e que fazem viagens culturais, também se está a transformar. Também falar de alguns relatórios que têm vindo a sair e que têm precisamente dado ênfase a esta questão dos jovens, este da Organização Mundial do Turismo, e que nos vem dizer sobre a cultura, o património cultural e o desenvolvimento turístico, que são cada vez mais simbióticos. Se até há uns tempos a sua relação por vezes era de grande conflito, hoje aparecem-nos as danças, os rituais, as lendas a estar cada vez mais ser centradas numa mensagem para os mais jovens, para precisamente através do turismo revitalizar estas identidades e estas memórias que podem estar em risco porque não se estão a passar para as novas gerações. E, portanto, há aqui um papel fundamental, o turismo pode ser uma alavanca para esta transmissão de mensagens. E entramos assim no ponto da legislação, porque é um dos tópicos da nossa conversa, e dizer-vos que não vou falar da legislação nacional, está toda no site do Património Cultural, que é a Direção-Geral do Património Cultural a nível nacional, que tem esta gestão de tudo o que é património classificado e que faz parte da base de dados, e que as direções regionais depois acompanham a sua proteção, salvaguarda, intervenção, mas têm aqui no site, e podem depois visitar o link, tudo aquilo que interessa e as atualizações que foram sendo feitas à variada legislação, que é muita, sobre quer as orgânicas dos organismos, quer a legislação de base do património cultural, que há uma lei de bases, e depois as várias alterações que têm vindo a ser feitas. Posso-vos dizer que a nossa lei foi uma lei muito inovadora na altura e que ainda se mantém bastante atual e que faz desde logo esta separação entre património imóvel, móvel e material, tendo surgido depois uma legislação específica para o património imaterial, sobre o qual eu me debruçarei mais, porque de facto temos aqui a dieta mediterrânica no Mednet como eixo principal da nossa conversa. Também referir nesse site da Direção-Geral do Património
cultural, também tem as convenções internacionais, que são convenções que os países adotam ou não e que depois geram, por vezes, legislação nacional nos seus próprios países, e foi o caso da Convenção da Unesco, que em 2003 vem definir as medidas de salvaguarda associada à viabilidade do património cultural e material, começando por dizer que, primeiro que tudo, o essencial é identificar, documentar e depois pesquisar, preservar, proteger, promover, valorizar a transmissão através de educação formal e não formal. Portanto, só assim se consegue, de facto, promover a revitalização dos diferentes aspectos deste património, mas compete a cada Estado adotar, como eu dizia, as medidas necessárias para esta salvaguarda. E este património cultural e material, no caso de Portugal, levou à criação de uma base de dados de acesso público que suporta a realização do procedimento de inventariação, que é o primeiro momento de salvaguarda, portanto, é inventariar e registar esse inventário, e é em 2009, portanto, como vem até há algum tempo já, que se inicia este processo, que depois terá alterações em 2015, mas que é o documento principal que nos dá as coordenadas para as iniciativas no âmbito da salvaguarda deste património cultural e material. A primeira alteração deste regime jurídico aconteceu em 2015 e introduziu uma coisa muito interessante, posso dizer-vos que participei na gênese desta alteração e obriga a que a inscrição de qualquer manifestação de PCI, antes de poder ser candidatada a Património Cultural e Material da Humanidade, à lista da Unesco, por exemplo, tem que passar por um registro nacional. Faz todo o sentido, não foi o que aconteceu com a Dieta Mediterrânica, foi uma iniciativa que veio de cima para baixo, em que o registro foi do Estado português, é verdade, com várias entidades envolvidas, mas em que houve posteriormente, de facto ainda hoje estão a acontecer, o registro de manifestações e de recursos que se deseja sejam associados a esta distinção da própria Dieta Mediterrânica como património cultural da humanidade. Portanto, esta obrigatoriedade para mim parece-me bastante interessante. O sistema de inventário que é utilizado para fazer este registro é uma matriz PCI, tem o acesso aí do link ao site. Este site tem lá tudo o que está em vias de classificação, o que já está classificado e o que está em consulta pública. Portanto, é o caso neste momento da festa da Nossa Senhora dos Navegantes, daqui da Colatra, está em fase de consulta pública do seu registro no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A imagem que tem à esquerda, por exemplo, é da festa das Tochas Floridas, da Aleluia, de São Brás de Alportel, que é uma das outras festividades cujo processo também já teve início de inventariação no PCI e de início de registro. Pronto, realça-se aqui um fator fundamental, a própria Convenção da Unesco já o referia e a nossa legislação refletiu o caráter eminentemente participativo do inventário nacional pelas comunidades. Há aqui quem é o principal elemento de salvaguarda deste património é a comunidade, os seus grupos, os indivíduos supostamente detentores desse património. Podem ser associações, podem ser grupos menos organizados, são estas pessoas que preservam e levam adiante as medidas de manutenção e valorização deste património que salvaguarda. É um processo muito interessante porque todavia tem aqui algum rigor de investigação histórica e documental associado e que por vezes leva a que alguns municípios se envolvam e contribuam ativamente junto das associações locais para que haja financiamento, para que este trabalho possa ser levado a cabo de forma rigorosa, mas de facto quem fica com o registro associado é uma associação, é uma junta de freguesia, é um grupo de amigos e não o Estado português. Apesar de haver aqui claramente sempre uma consulta, um parecer, um envolvimento. Alexandra, não vou fazer
Alexandra, só um bocadinho, não é para fazer nenhuma pergunta, é só para avisar os nossos colegas de Masterclass que, caso aconteça algum problema com este link e a reunião caia, já há um novo link no bate-papo. Por favor, copiem o link para um outro fecheiro, que é para entrarem imediatamente, porque tem acontecido frequentemente, desde as novas alterações da FCCN, que às vezes as reuniões, mesmo sejam com tempo indeterminado, caem ao fim dos 40 minutos. Portanto, para salvaguardar mais este bug, Alexandra, por favor, se isso acontecer, é só reencaminhar para outro link, está bem? Obrigada, desculpa a interrupção. Obrigada. Não, até serviu para eu fazer uma pausa. Pronto, temos aqui este esquema que é precisamente, tem vindo a ser desenvolvidos vários documentos de suporte a este processo de inventariação do património cultural e imaterial, e este esquema faz parte de um desses documentos, que é um documento criado para um kit de inventariação do património cultural e imaterial, que está disponível para escolas, para entidades que queiram promover junto das suas comunidades processos de inventariação. Há fichas criadas de suporte a este levantamento. Portanto, o que nos mostra claramente são a divisão entre o património natural e cultural, ainda que muitas vezes eles coexistam no mesmo espaço. Depois a tal divisão em material e imaterial, e dentro do material temos o móvel e o imóvel, e que são os conceitos base para falarmos do conceito de património cultural, que é aquele que nos traz aqui hoje. A referência a alguns registros que são hoje Património Cultural da Humanidade, reconhecidos pela Unesco, e vejam, tudo começa com o Fado em 2011, a Delta Mediterrânica em 2013, o Canto Alentejano em 2014, os Chocalhos há este processo de salvaguarda urgente, que tem que ver com processos ou técnicas ou manifestações ancestrais que estão em fase de se perderem, e que são considerados urgente a sua salvaguarda, e portanto o processo é mais célere e tem obrigações diferentes em termos documentais e processuais dos demais registros. E reparem que até a falcoaria, há aqui várias coisas a surgir hoje, já dentro destas tendências de candidatura a património da Unesco, que não existiam há uns anos atrás. Portanto, o conceito de património ele próprio, que estava muito associado ao edificado, tem vindo a ganhar uma dimensão e uma valorização que percorre a evolução da nossa sociedade. É claro que a obrigação tem aqui uma imagem de todas as entidades. Esta foi uma das publicações das quais eu também estive envolvida, de uma tese de mestrado, através da Direção Regional de Cultura do Algarve, em que já há aqui algumas pistas sobre a história da alimentação algarvia. É uma edição que saiu em 2017, salvo erro, e que é muito interessante, porque é uma tese, de facto, sobre, e que vai aos registros documentais, sobre as atas, sobre o que é que se trocavam, os cereais, o que é que havia escassez, o que é que não havia, e que nos mostra a evidência até das carnes que eram comidas na região. Depois temos aqui as tais fichas, que fazem parte do kit de recolha do património cultural e material, e vejam, este kit foi criado em 2011, portanto não é uma coisa de hoje, e que já tem fichas associadas às várias dimensões do património cultural e material. Tem uma ficha para os saberes e ofícios tradicionais, uma para as tradições festivas, outra para a tradição oral. Depois tem também fichas que se podem desenvolver para os lugares, porque há sempre associado ao próprio património cultural e material uma dimensão física, e esses lugares, edifícios, objetos também podem ser acompanhados e devem do registro, não é? E quando falar do iHeritage, que é um dos projetos em que estou envolvida, estes elementos patrimoniais físicos serão essenciais para definir percursos visitáveis, não é? As fichas complementares envolvem testemunhos, histórias de vida, entrevistas, árvores genealógicas, por exemplo, se há um determinado legado ou técnica que está associada a uma família,
família ou várias famílias, o que pode acontecer. Portanto, o projeto de recolha há um suporte documental muito importante que nos ajuda a qualquer indivíduo que tenha a intenção de iniciar um processo destes, ter aqui já uma base grande de suporte. Portanto, só referir, há 3 níveis grandes de intervenção identificados, ao nível, aqui caso particular do Algarve, a Unesco, que é a nível internacional, a Direção-Geral do Património Cultural, que tem uma dimensão nacional, que articula com as direções regionais de cultura, que emitem parecer sobre as manifestações do seu território, e depois ao nível do Algarve há uma organização muito interessante, que tem dado até como boa prática exemplo a outras regiões do país, que existe uma rede de museus do Algarve, que tem um grupo dedicado ao património cultural e material e que criou uma plataforma designada Algarve Imaterial e que precisamente desenvolveu uma ficha de suporte à inventariação e ao registro de algumas destas manifestações. Mas já lá iremos, que eu depois vou-vos mostrar brevemente essa plataforma. A questão a destacar é o que é que entra neste património cultural e material. E vejam práticas, expressões, representações e dentro destas as tradições orais, artísticas, performativas, práticas sociais, rituais e festivas, conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza e o universo, saberes e técnicas tradicionais. Quando se faz depois o registro, tem que ser identificado em que dimensão destas manifestações é que nós estamos a propor esse registro. E depois diz-nos uma coisa mais interessante que eu já destaquei, tem que ver com a comunidade e a responsabilidade da comunidade como os principais responsáveis por fazer esta salvaguarda deste património. Os grupos que reconhecem como este património sendo seu, que transmitem às gerações seguintes, que fazem a sua recriação. Este património é vivo, tirando o que está em processo de salvaguarda urgente, e mesmo essa intenção é que ele se revitalize. Portanto, é um património que sofre alterações, é dinâmico, é claro que não faz sentido às vezes que as coisas permaneçam tal e qual como surgiram, e é impossível, porque há recursos que se alteram e há dinâmicas novas que se vão criando. E, portanto, é importante ter isto em consideração, que é um património que é dinâmico e que é vivo. Há aqui uma questão que às vezes surge associada sobretudo a determinadas tradições performativas, rituais, festivos, que há uma condição: não violar os direitos humanos, porque senão está em causa o mais básico da nossa essência. Ora, aqui está o património cultural e material do Algarve, o site de acesso depois é algarveimaterial.wordpress.com, se quiserem depois aceder. E o que a rede de museus do Algarve, através deste grupo do património cultural e material, tem vindo a fazer, é precisamente criar fichas para alguns registros, e tem aqui, eu estive a fazer uma atualização porque já há um ano que não ia à plataforma e de facto houve um aumento do número de registros e um aumento do número de concelhos a participar. Temos desde Alcotim, Albufeira, Faro tem 5 manifestações registadas, Lolé outras 5, Olhão 3, Monchique 2, Portimão 1, São Brás 3, Tavira 1. Este processo não interfere com o outro do Registro Nacional do Matriz PCI. É um processo regional, é um processo que quer estabelecer precisamente uma base de trabalho e que quer valorizar este PCI do Algarve, mas que ainda não está em fase, tem os museus da região envolvidos, mas não está ainda em fase de inventário nacional. Poderá vir a conduzir algumas destas festividades que já surgem aqui, já estão, a Festa da Mãe Soberana é um caso desses, a Festa das Chouriças de Crença é outro, já estão, a dieta mediterrânica já é património da humanidade, portanto estão nos 2 sítios ou nos 3, já estão até alguns não, o caso da dieta mediterrânica já está classificado internacionalmente. Portanto,
Estão aqui alguns exemplos, só para não estarmos a ser exaustivos. Visitem o Algarve Imaterial, porque têm lá o elencar já de várias artes, por exemplo, algumas que estão em vias também de desaparecimento, como a do Abegão. Estão 26 registros no total, é pouco, parece-me. Eu acho que há aqui um esforço grande a fazer regionalmente e localmente. Mas surge da vontade da comunidade. Os museus estão a dar o seu contributo, que como espaços de investigação, de inventariação, de salvaguarda e valorização do património, estão a fazer um trabalho muito interessante e que começa a dar frutos. A festa da Nossa Senhora dos Navegantes é a que está agora aí em momento de auscultação pública e, portanto, um destaque especial para a Colatra com a sua festividade. A referência, estão aqui pessoas do Centro de Competências, da Câmara de Tavira, que eu vi, portanto, não vou dizer nada que já não saibam. As estruturas de acompanhamento, no caso da dieta mediterrânica, até 2017 envolve um grupo de salvaguarda regional, um grupo de acompanhamento para a salvaguarda e promoção da dieta mediterrânica nacional, a rede de museus também e o Conselho Nacional de Cultura da Direção-Geral do Património Cultural. Em 2018 isto evoluiu, temos um centro de competências, em 2019 foi criada uma rede de instituições de ensino superior presidida pela Universidade do Algarve até o mês passado e, portanto, tem criado uma dinâmica muito interessante, quer de atividades não só de salvaguarda, mas sobretudo de investigação e de valorização da dieta mediterrânica a nível nacional. Portanto, deixou de ser um assunto da região e hoje é um assunto que está na agenda nacional. E está aqui até a cópia do protocolo assinado na altura, que foi subscrito por várias entidades e tem precisamente aqui nos seus desígnios promover o estudo, a investigação, a produção de conhecimento sobre a dieta mediterrânica nas suas várias dimensões. E vejam, na sua essência, património cultural e material, mas envolve agricultura, mar, turismo, saúde, bem-estar e património, e se calhar ainda outras áreas que nós ainda iremos descobrir. Promover a preservação, a proteção de valores, divulgar o conhecimento científico e tecnológico, para que ele não fique só junto dos grupos que o desenvolvem, e portanto temos aqui de facto o cumprimento de muitas destas diretrizes que emanam de outras convenções internacionais. A Comissão Regional da Dieta Mediterrânica, para quem não sabe, é presidida pela CCDR, tem como parceiros a Universidade do Algarve, o município de Tavira, a Cultura, a Agricultura e Pescas, a Região de Turismo, a Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António do Algarve, a INLOG, Associações de Hoteleiros e Industriais do Algarve, a Confraria dos Gastrónomos do Algarve, a do Zenófilos e Gastronómica do Algarve, a Tertúlia e a Fundação Portuguesa de Cardiologia. Em 2018 a CCDR aprovou o Plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica e, portanto, ele está em vigor e aqui é claro que o que se pretende é, sobretudo, dar continuidade a um modo de vida, a um estilo de vida sustentável, que deve ser transmitido às gerações vindouras, este conceito e a sua essência. Portanto, a Universidade coordenou os trabalhos no início, nós estamos muito orgulhosos todos, creio, de que este é cada vez mais um assunto da agenda nacional. Pronto, foi inscrita na lista também já há algum tempo, em dezembro de 2013, envolveu vários países, não foi uma candidatura nacional, portanto envolveu-nos, mas juntamente com Soria em Espanha, Coroni na Grécia, Silente da Itália, Chefchaouen em Marrocos, Agros no Chipre, Braquiave na Croácia e Tavira foi a comunidade representativa de Portugal. E envolve tudo isto, conhecimentos, rituais, símbolos, tradições, técnicas agrícolas, pesca, muitas vezes fala-se mais da componente agrícola e esquece um pouco a marítima, e a pesca, a criação do gado, a conservação, a preparação, a partilha e o consumo de alimentos. E tudo o que tem a ver com a fauna e a fauna associada a estas práticas. Agora voltamos ao turismo e às questões da relação entre esta gestão destes bens, destes recursos
e da sua relação com o turismo. Há debates que estão plenamente identificados, que identificam sobretudo o lado negativo. Aqui as letras ficaram sobrepostas, tem que ver com a configuração do PowerPoint, mas dizer-vos que há problemas associados a um crescimento desmesurado que se verificou, sobretudo na década de 60, 70, 80, à massificação do turismo. E tem que ver com, por um lado, a contaminação arquitetónica, que é o reproduzir a arquitetura de outros sítios, em vez de salvaguardar a nossa arquitetura e as nossas características, irmos copiar o modelo de outros sítios, a competição pelo uso do espaço, o querer construir em sítios que são sítios de agricultura, ou que são espaços que deveriam ter outros usos. Portanto, esta competição nós sabemos o que é que levou em termos de ordenamento do nosso território, a desertificação noutros locais, e sobretudo ao nível dos centros históricos, esta questão levanta-se muito, porque com a presença maior de alojamentos locais, de lojas, de serviços, houve um abandono dos habitantes, porque também houve uma procura de melhores condições de vida em novas habitações, que não há condições de serem oferecidas num centro histórico, em que a acessibilidade por vezes é condicionada, e portanto leva a esta luta entre ocupação por serviços e que entra no ponto seguinte, uma terciarização de áreas urbanas e uma perda de habitantes e de população local que dá uma vida diferenciadora aos locais históricos. A gentrificação, que é um processo que decorre dos anteriores, que tem que ver com a vinda, por exemplo, dos turistas residentes para ocupar habitações e renovar estes espaços dos centros das cidades, fazendo com que o valor do metro quadrado de construção e de habitação nos centros urbanos dispare, e portanto só classes mais elevadas, com mais poder económico, é que conseguem permanecer nos centros históricos. A perda da autenticidade, que acaba por estar um pouco relacionada com tudo o que já referi, a comodificação é a adaptação, o retirar o que é autêntico para colocar o maior conforto, são as alterações que vão contra aquilo que é o tal autêntico e genuíno. A sustentabilidade do turismo cultural é outra das discussões que está presente nesta conversa e que se tem vindo a acentuar, a questão das capacidades de carga, que é estabelecer em determinados sítios, através das técnicas hoje conhecidas, uma limitação de visitação ou de permanência de ofertas de serviços e de bens associados a estas áreas. Temos cidades na Europa com grandes problemas de capacidade de carga nos seus centros históricos, podemos referir Veneza, Bruges e sei lá quantas mais, porque de facto há uma pressão muito grande do turismo, e a tal banalização do modelo de desenvolvimento, que é andarmos todos à procura do mesmo e irmos pelos mesmos caminhos. E eu às vezes dou o exemplo aqui que acho que felizmente tem vindo a ser alterado, do Polis, com a reprodução dos modelos de intervenção ao nível das frentes ribeirinhas. O replicar, às vezes, os projetos leva a que se vai a um sítio e vai-se a outro, e está-se a ver coisas muito semelhantes sem que haja tal diferenciação necessária. E, portanto, estas questões são presentes, temos que ter consciência delas, chamar a atenção, e temos que entrar aqui na outra dimensão, é que temos vários públicos que estão envolvidos no património cultural e que também têm que ser chamados para esta conversa, e que não é fácil, porque temos os visitantes, os turistas, mas temos os stakeholders, os atores externos e os internos. E desculpem estar em inglês, mas não tive tempo de estar a traduzir estes slides, que já usei noutras circunstâncias, mas de facto o número de proprietários de património cultural e imaterial, e neste caso material, que estão aqui, envolvem desde a igreja às associações, a privados, à administração pública, aos ministérios, aos agentes culturais. Portanto, há aqui muito público com o qual nós temos que interagir, o que torna complexa esta atuação de valorização, às vezes, do nosso património cultural. E temos outra questão aqui central, que apesar de estarmos cada vez mais próximos, turismo e cultura, ou património cultural,
na sua gênese são atividades muito diferentes. As abordagens do lado do turismo centram-se na experiência, no mexer, no experimentar, no consumir o objeto, no uso, não é? Mas sobretudo esta questão de experimentação, que está hoje muito no centro, e a gestão do património cultural é uma lógica de manutenção, estudo, preservação e valorização, mas a valorização, muitas vezes associada ao património cultural, tem que ver com intervenções de salvaguarda, não tem tanto a ver com uma dinamização ou com uma animação no bom sentido deste património. E, portanto, mais uma vez, as diferentes abordagens e a sua compatibilização nem sempre é fácil, mas há quem nos dê caminhos e nos mostre. Temos aqui as cadeiras de tesoura de Monchique, que é um dos registros que já está no património imaterial do Algarve, que já não estamos na ordem nobre da cultura, definida como um caminho do espírito, e mudamos para um capitalismo cultural, em que as indústrias da cultura e da comunicação se impõem como ferramentas e motores de crescimento da economia. Por vezes entramos no excesso, e turismo não é só economia, é também, mas mais adiante demonstrarei, e a pós-modernidade demonstra isto, aqui o reforçar que hoje estamos muito interconectados e que há uma grande mobilidade que nos leva a que de facto estejamos cada vez mais próximos do património. E vejam como esta fotografia que aqui está é do núcleo dos escravos em Lagos, e que tem uma exposição interativa em que com o tablet ou com o audioguia e os óculos da realidade virtual aumentada se consegue visualizar alguns episódios e algumas obras associadas aos períodos da nossa colonização da África, da escravatura, do processo dos descobrimentos, naquilo que teve de positivo e de negativo. E, portanto, há aqui cada vez mais uma possibilidade de entrar em novas dimensões que são importantes mostrar. A questão da competição pelo espaço e onde é que entra a geografia do turismo, e pensarmos quando estamos a relacionar estas duas áreas, temos que pensar na distribuição espacial daquilo que é a oferta, pensar onde é que temos os principais recursos físicos e os imateriais, como é que a procura se vai distribuir nesse território, o pensamento tal que às vezes ainda ontem na aula falava aos alunos do Visitor Master Plan, que é muito esquecido, o plano de gestão dos visitantes, as cidades em regra não o possuem os planos de ordenamento do território, o plano diretor municipal, mas os planos de desenvolvimento turístico e de gestão turística começam agora a surgir na nossa região, e nós também temos o prazer de estar envolvidos no de Tavira e estamos a trabalhar com o município precisamente para o estudo destas questões. A geografia do espaço de férias, por vezes o espaço de férias é autónomo, noutras circunstâncias não é, ele está no meio urbano, os alojamentos locais vieram contribuir para essa grande mistura que há hoje entre o espaço de residência e o espaço de férias, mas há zonas em que prolifera o resort e, portanto, a zona fechada, a tal bolha turística, onde o turista permanece na maior parte do tempo que visita a região. Isto tem que ser pensado conforme o modelo que nós desejamos para o nosso território e que já coexiste em alguns sítios. Os movimentos e os fluxos turísticos, a questão dos transportes urbanos é essencial, os estacionamentos, a acessibilidade, os próprios impactos, os fluxos, os modelos de desenvolvimento do próprio espaço turístico, isto é de geografia do turismo, mas é sobretudo desenvolvimento urbano. E de facto o espaço turístico resulta desta presença, da distribuição do território da matéria-prima do turismo, que tem que ver por um lado com atrações, com recursos e por outro com visitantes. Portanto, há aqui vários elementos a ter em conta. As áreas onde os turistas emanam, onde é que estão alojados, onde é que ficam, as áreas por onde passam, não é? Por onde transitam, e as áreas de atração, quais são os polos de atração deste público e que têm que estar refletidos neste pensamento. Portanto, são diversos, os limites nem sempre são claros e isto também não facilita a interação. Mas
Temos aqui novas dinâmicas que hoje condicionam o movimento das pessoas e para as quais também tinha que chamar a atenção e que levam a propostas diferenciadoras. E têm que ver no centro do turismo de base patrimonial, o património sobretudo associado a artefactos do passado, a monumentos, a museus, o turismo de arte também, com a produção cultural contemporânea, como as artes visuais e do espetáculo, a arquitetura e a literatura, mas há outros elementos secundários onde entra muito pela área da dieta mediterrânica, os estilos de vida, as crenças, a cozinha, a tradição, o folclore no seu sentido da música popular e a relação com a renovação destas tradições, que são as indústrias criativas, que é a produção de nova cultura, onde entram o design da moda, o design gráfico, o web design, o cinema, as filmagens, os mídia, o entretenimento. E, portanto, há aqui cada vez mais esta relação entre estas dimensões, ainda que continuem a ser os elementos mais fortes de tração principal, os físicos, não é? Aqueles que têm algo exposto, associado. E depois aqui o sistema das relações de turismo, como podem ver, para aqueles que vêm da área da cultura, isto é assim um bocadinho diferente, não é? O sistema de produção e de relações na cultura e no património já ouvimos um bocadinho, agora vejam o do lado do sistema turístico. Temos aqui a questão das localizações, das organizações, das empresas, depois há o sistema tecnológico, político, ecológico e vejam esta rede de entidades que estão envolvidas, para além do turista, neste processo sistémico que interage desta forma, portanto com relações diretas desde agentes imobiliários, equipamentos de suporte à saúde, até organismos oficiais como o CEF, até os operadores turísticos, portanto o número de entidades com os quais o sistema turístico interage são tantas como as do residente. Portanto, a complexidade desta relação leva a que esta divisão, por vezes, seja difícil, não é? O turista está aqui ao meio e quer interagir com todos e tem que, de facto, relacionar-se com estas diferentes dimensões. Temos desde das fundações, dos educadores, da segurança, do conservador, do curador, do lado do património. No turismo vejam as atrações, as excursões, os serviços financeiros até, os cartões de crédito, os seguros, entram na relação com o turismo. O seguro de saúde agora, que é uma coisa essencial em face da pandemia, o seguro de saúde em viagem, e as respostas têm vindo a ser criadas, novas, precisamente por causa da pandemia, da possibilidade de fazer os testes rápidos ou outros nos destinos e as burocracias associadas, porque não, para os residentes é preciso um número de segurança social, como é que é com o turista que nos visita, portanto há aqui uma série de coisas que hoje a realidade nos tem trazido, que leva a que ainda esta complexidade esteja ainda maior. Portanto, sabemos isto, é um dado adquirido, os estudos demonstram, não é uma percepção apenas, que há novas dinâmicas que condicionam os movimentos das pessoas e que procuram, sobretudo, propostas diferenciadoras. Hoje temos uma novidade que é da questão sanitária e, portanto, estas procuras com menos presença de turistas cresceram. O património, a natureza, são hoje espaços, de facto, que estão a ser cada vez mais procurados, é claro que nunca numa dimensão que não é desejada do sol e praia ou de outro tipo de turismo. Falar um pouco do Algarve, porque às vezes, esta certa do sítio também, esquecemos de pensar um bocadinho, também falamos sempre que o Algarve não tem nada, que há falta de recursos para promover esta dimensão. Temos mais de 180 monumentos classificados e edifícios históricos, ou em vias de classificação, não é um número assim tão reduzido, é claro que podíamos ter mais, houvesse vontade das entidades. Este mapa reflete os bens classificados associados ao período dos descobrimentos, é uma narrativa que tem vindo a ganhar força na região, pela importância que teve, sobretudo Sagres e Lagos, no período dos navegadores e do Infante, como sabemos, e os gilianos, e portanto há aqui narrativas por explorar que podiam ganhar outras dinâmicas também ao nível do património monumental.
Também os números demonstram, as estatísticas dos museus, dos monumentos, uma tendência crescente de procura. Estes são os que estão sobre a alçada da Direção-Geral do Património Cultural, mas há, de facto, uma tendência para um crescimento constante nos últimos anos da procura destes espaços como espaços que representam a nossa identidade. Quando falamos em cultura e criatividade e desenvolvimento do território, alguns autores têm vindo a chamar a atenção para alguns eixos fundamentais que às vezes são esquecidos. A questão de avaliar o contributo da cultura e da criatividade, não só ao nível do sistema das atrações físicas, do património, da paisagem, do lazer, da dimensão social, do artesanato, da gastronomia. A gastronomia tem um papel muito principal nas novas procuras, talvez porque é dos recursos que mais interage com todos os sentidos, e se estiver associado outras ofertas complementares ainda mais forte se torna enquanto memória das visitas, sobretudo se for positiva, e portanto há aqui com a dieta mediterrânica de facto um caminho muito grande para percorrer, de valorização deste património cultural, a gastronomia. Depois há um sistema das estruturas turísticas que também deve ser avaliado, as mobilidades, as estruturas de apoio, como eu já tinha referido, e há a outra dimensão que também deve fazer parte da avaliação, do sistema de criatividade, de criação de nova cultura, de nova produção artística, onde estão as indústrias culturais e as indústrias criativas. Quando olhamos do lado do turismo e falamos de atrações turísticas, a diversidade cresce, de facto, mas pronto, é só para ficarem com esta referência. Este é um dos múltiplas tipologias existentes de atrações turísticas, e sabemos que temos desde os eventos desportivos, sociais, culturais, até ao próprio clima que entra dentro do ambiente socioeconómico e pode ser uma atração turística, e nós somos, e todo o Mediterrâneo é disso um bom exemplo. Um outro conceito que surge e que tem a ver com isto dos 5 sentidos e o conceito de experiência, muda muito a nossa forma de promover, de pensar e transformar as propostas de oferta em turismo. E tem que ver com esta evolução do marketing que se centrava num primeiro momento nas características do mercado e que hoje se centra no fazer sentir a pessoa como um hóspede, um convidado, e nas sensações que se provoca. Portanto, hoje é muito mais importante à pessoa a dimensão emocional, intelectual do que a experiência lhe traz em termos de turismo, do que as características, se foi o hotel de 5 estrelas, 4 ou 3, se calhar interessa-lhe mais se é um hotel que era um eco-hotel e que tinha preocupações de sustentabilidade e cujos colaboradores tinham formação nas áreas de, sei lá, sustentabilidade e da ecologia. Portanto, há outras dimensões hoje que são muito mais valorizadas do que as características técnicas, se tem 10 canais no quarto ou se tem piscina com quantos metros quadrados, que era inicialmente, se forem analisar as brochuras, para dar um exemplo mais concreto, dos operadores turísticos do início dos anos 80, era fundamentalmente o quê? A fotografia do hotel, o número de metros que ficava à distância da praia, e o número de estrelas e depois o preço. Hoje as brochuras turísticas dos operadores centram-se naquilo que as sensações e que a visita pode proporcionar e não tem nada a ver com aquelas brochuras que eram sobretudo fotografias da fachada do hotel e da piscina. Portanto, tudo isto mudou e eu creio que mudou para melhor. É claro, com o efeito do marketing e do estudo dos novos consumidores, e estamos aqui ao centro, nos conceitos-chave de enquadramento, que nos falam na questão da experiência turística e que ela tem que ser memorável, única, autêntica, encenada, pode ser encenada,
posso estar a viver uma recriação histórica que tem uma base de evidência científica e que nos levou a uma representação, e há uma contratação de atores, peço desculpa, com um guião, e que estão ali a tentar de facto reproduzir e envolver-nos numa experiência que nos leva para uma determinada época. Mas sabemos que é encenada, e o que nos está a passar é a sensação artificial de voltar ao passado. Mas temos consciência, mas é autêntica, porque isto está-nos a ser dito, está-nos a ser transmitido. É momentânea, é uma coisa de facto que é registado para aquele bocadinho, para aqueles dias, para uma tarde, para um dia, é imersiva, porque quando lá estamos dentro esquecemos de tudo o que está à nossa volta, é interativa porque há interação com a comunidade, com os representantes dessa comunidade, e deve ser divertida, que é outra coisa que por vezes fica esquecido nesta relação entre património, cultura e turismo, porque o facto de ser divertido, eu uma vez ouvia um colega falar que não gostava da palavra de animação, porque a questão da animação tem um efeito associado como é que eu ia dizer, artifício, a simulação, algo que nós somos espectadores e não interagimos. Animação talvez não, mas a questão de diversão, de dar prazer, de nos envolvermos e dizermos que de facto foi uma experiência única e que vale a pena fazê-la, é aqui que se centra esta relação entre um património, a cultura e o turismo, em que tem que se trabalhar muito mais, porque como já vos disse, no património há muita perspectiva histórica, funcional, conceptual, do pensamento, da estruturação, da cientificidade, do para que é que serve, do qual é o passado associado. E que está correta e que faz falta. E no lado do turismo a abordagem é oferecer, é fazer com que os turistas me venham procurar, criar dinâmicas, mas lá está, é na experiência turística que o encontro entre as áreas se faz. Já falei um bocadinho dos efeitos positivos e negativos, eu tenho sempre o receio e gosto de reforçar estas questões. Já há lados positivos desta relação e nós temos que reforçar esses lados positivos da relação entre o património cultural e o turismo. Não são só rosas, mas há de facto, por vezes, desenvolvimento da cultura local e regional, um olhar diferente que se promove porque há outros a visitar-nos e que prestam atenção a algo que para nós é comum e está ao nosso lado e convivemos diariamente, e se calhar por isso não lhe damos o destaque que merece. Há a questão da proteção do habitat natural, há muitas destas questões do património cultural imaterial que têm que ver, e a dieta mediterrânica é desse um exemplo, as épocas de fruto, as épocas agrícolas, as festividades cíclicas, têm que ver com o nosso habitat natural, com os ciclos naturais, que têm vindo a alterar-se com a questão precisamente do ambiente e as alterações climáticas, e com às vezes também políticas erradas que se seguem, mas temos aqui a questão do aumento do turismo como uma fonte de receita adicional, que pode servir para a salvaguarda deste património e que em muitos sítios as taxas turísticas estão a ser utilizadas precisamente para estes processos de valorização e salvaguarda do património, e espero que de facto na nossa região isso venha a acontecer, ainda que eu tenha ouvido falar sobretudo da taxa turística, e os meus alunos que estão aqui, alguns já me ouviram dizer isto, é sobretudo as infraestruturas que nunca conseguiram ser feitas na região, o comboio de alta velocidade, ou linhas automatizadas, o hospital, portanto é verdade que essas infraestruturas são carentes e que a região já as devia ter, mas também há ao nível da nossa salvaguarda do património e da sua dinamização, muita coisa por fazer que deveria entrar por este lado da taxa turística, e deveriam haver projetos a ser financiados por aí. O Palácio da Ajuda, não sei se têm a noção, está a ser financiado pela taxa turística de Lisboa, as receitas da Câmara Municipal de Lisboa, está a contribuir para o acabamento do Palácio Nacional da Ajuda. O contributo para a redução da sazonalidade, esta questão sabemos que não precisamos de ter dias de sol contínuos para fazer visitas ao património, sabemos que esta procura é constante e são um visitante que, é claro, que se o clima for ameno, como é no nosso Algarve, é vantajoso, portanto temos ainda mais potencial de aproveitar esta dimensão. E pode ser, de facto, uma forma importante de turismo sustentado. E o turismo
cultural sustentado também já está estudado, trabalhado, e interage com várias dimensões, e que têm cá a integridade do património, os fatores históricos, a preservação, mas têm também estratégias de marketing, um merchandising associado ao património, as linhas de design associadas a estes produtos que se podem desenvolver para também trazer mais receitas, a dimensão institucional da implementação, da gestão, da manutenção deste património entra nestas políticas de turismo sustentável, o ambiente, a integridade do sítio, da envolvente, a questão da acessibilidade, as tipologias dos turistas, o estudar a sua satisfação, como é que chegamos a quem nos interessa, o próprio marketing associado a isso, e os aspectos sociais e culturais, porque há uma dimensão de hóspede e de anfitrião, não é? Porque há aqui às vezes a tal dimensão da culturação, que há uma tendência para existir e que nós temos que salvaguardar. Estes processos de registro e inventariação ajudam-nos porque registam à data como é que aquele património estava a ser vivido por uma comunidade. E também nos ajuda noutra questão, que é uma que eu acho que nós temos esta questão, a falta de, às vezes, orgulho da comunidade nas nossas raízes e no nosso património, que é uma dimensão que tem que ser trabalhada, porque nós sabemos que somos os principais veículos de preservação do mesmo. Se não o identificarmos e não o reconhecermos, ele vai desaparecer. A criação da oferta turística e o tal processo de passar de recurso a produto ou a experiência envolve várias fases, elas estão muito estudadas, identificadas. Começa pelo este processo precisamente de inventariação, a seleção daquilo que tem condições para atrair fluxo de visitantes, ou que ainda não tem, mas pode vir a ter. Portanto, primeiro fazer o levantamento, fazer a ficha de inventário do recurso, existem também já modelos de fichas desenvolvidos, a questão da acessibilidade física, legal a estes recursos, se é possível, se não é, se cria impactos, se tem que ser virtualmente, se fisicamente reúne condições de segurança. Portanto, há aqui uma complementaridade de fases. Depois a agregação com outros equipamentos e serviços. Portanto, nós não só por termos um recurso que tem potencial de atração, não temos turistas, é preciso criar as condições de conforto e de acesso. Portanto, esta agregação a outros equipamentos e serviços que nós vimos naquele sistema turístico complexo em rede, é que depois nos levam ao chamado a constituição do produto turístico e à oferta turística. E é claro que isto passa sempre por esta articulação com a comunidade local. A comunidade local tem que ser envolvida nestes processos desde o início, tem que ser parte integrante do desenvolvimento do projeto, e se não for, certamente ele não tem continuidade. Portanto, tem que haver campos de atuação conjuntos, parcerias estruturadas, para que de facto estes recursos possam tornar-se verdadeiros elementos de atração turística, sempre com a preocupação de um desenvolvimento sustentado na base. E como eu vos dizia, não fui eu que disse, já foi dito em 1976, numa chamada Carta do Turismo Cultural, que é subscrita pelo International Council of Monuments and Sites, e que nos diz que o turismo é um facto social, humano, económico e cultural irreversível. Ou seja, ele existe e vai continuar a existir e vai continuar a ter dinâmicas associadas aos quais nós não vamos conseguir ultrapassar, a não ser quando há pandemias e que nos faz parar tudo, não é? Mas também aí há outra dimensão associada. Pronto, alguns tópicos de técnicas e de questões têm resultado da investigação e de estudos de caso desenvolvidos, apontam-nos aqui para algumas medidas, não é? Para boas práticas que devem ser encorajadas também noutras áreas, muito centrado nos museus, porque de facto o museu tem uma dimensão de exposição, mas tem uma dimensão de investigação também. E são de facto um ponto principal de visita quando vamos a qualquer destino, é ver qual é o museu local, quais são os museus que lá existem,
para podermos, a partir daí, às vezes, construir o resto da nossa visita ao território. E, portanto, incorporarmos eles com outros equipamentos culturais na estratégia de desenvolvimento local é fundamental. Assegurar a participação do museu nos fóruns e reuniões sobre o futuro da área local onde está inserido. Às vezes há muito receio de envolver as pessoas destas áreas numa discussão sobre planeamento, mas devem ser integrados. A ter iniciativas no campo cultural e noutras áreas socioeconómicas também, porque são, de facto, elementos de provocação. Organizar programas de ação com os museus, nomeadamente, olha, ao nível das tradições orais, eu acho que há muita coisa que pode ser feita no longo prazo, tentar garantir uma base contratual para esses compromissos. Parcerias financeiras para a identificação, distribuição dos ganhos criados, quer pelos museus, quer por outras entidades culturais. O compromisso de reinvestimento das receitas, que eu já acabei de referir, que geram no seu próprio desenvolvimento futuro. Eu falo aqui do exemplo, também tive a oportunidade de ser vereadora na Câmara de Faro e não havia um orçamento autónomo para o museu, o que há é um orçamento para a cultura, onde o museu é um dos equipamentos integrados e que partilha com os outros equipamentos. Portanto, esta necessidade de criar compromissos com os vários equipamentos de reinvestimento, acordar com os museus e os outros equipamentos conjuntos de processo de avaliação. Este é outro problema que nós temos que considerar, que é a avaliação daquilo que estamos a fazer. Fala-se muito, mas depois não se avalia. O parar para avaliar o que se fez, se está bem, se está mal, se temos que introduzir alterações e criar mecanismos para essa avaliação é uma coisa fundamental. É muito chato, os projetos comunitários têm isso de bom, é que criam indicadores e nós temos de facto, ao fim do projeto, demonstrar que os indicadores com que nos comprometemos foram cumpridos. Não sei quantas publicações, não sei quantos visitantes, não sei. Portanto, é bom para nós irmos avaliando, medindo. Normalmente são quantificáveis, outras vezes o valor em património é mais difícil de medir, porque há uma dimensão simbólica, mas é possível fazê-lo. E, portanto, isso deve estar também neste planeamento. Portanto, nunca esquecer que ensinar e aprender é uma das missões principais e a integração de novos métodos de ensino, novas formas de comunicar o conhecimento. A baixa autonomia de gestão está muito associada às dificuldades para depois conseguir progredir com uma programação cultural dinâmica e, portanto, há que criar aqui autonomias para estes espaços culturais. O consumo moderno sabemos que é muito individualizado, pega-se no carro e vai-se até ao sítio, porque também as redes urbanas de transporte por vezes não dão resposta às necessidades, mas querem a tal participação e interação. É claro que isto não estamos a falar de ter 30 pessoas num workshop, temos que ter grupos pequenos em que há a tal interação de uma forma muito mais individualizada. No caso dos museus diz-se muito que têm que ser rentáveis e tem havido alguns esforços para que haja uma abordagem centrada no mercado, no visitante, mas estamos longe disto e eu acho que esta ideia de rentabilidade é um bocadinho absurda em certas áreas, ainda que nós possamos querer fazer uma gestão mais sustentada dos espaços, tendo em conta até o investimento e a despesa. De facto, a atenção deve ir para a experiência do visitante e não para se é o pintor X, Y ou Z. É claro que a capacidade de atrair, se for um grande pintor, ou se for um grande autor, ou se for um nome internacional, é diferente, mas é sobretudo pensar que temos uma exposição, ou uma peça, ou uma atuação que nos traz qualquer coisa diferente em termos de sensações. Pronto, a experiência é pessoal, tem lugar num determinado local, num determinado momento e, como eu disse no início, isto é muito momentâneo e associado aos atributos do espaço que nos envolve. Portanto, envolve várias atividades, vários serviços, muitos dos quais não estão dependentes da mesma entidade, o que exige a tal atenção, trabalho conjunto, parceria e maior complexidade entre os diferentes atores. E por isso vão ver que eu vou defender aqui a constituição de redes para levar a cabo este tipo de propostas. Também a construção de interpretações positivas, a combinação de técnicas, mais investimento nas visitas guiadas, por muito que se insista hoje nas tecnologias e que podem de facto
levar-nos a conhecer realidades que não são possíveis de replicar, e dá-se muitas vezes o exemplo da arqueologia e da possibilidade de rever o edifício e o espaço a ser vivenciado sem ter que fazer uma réplica, não é? Através da virtualidade, isto hoje já se faz bastante, mas a visita guiada, a visita com a interação humana é sempre muito mais rica e deixa muito mais marca no visitante. É preciso também que seja bem feita, não é? Até a narrativa, a forma da apresentação, tudo isso deve ser trabalhado. A aposta em eventos temáticos, é claro que se relacionem com a comunidade, com as coleções, é sempre fundamental para trazer revitalização de objetos, de espaços que são mais físicos. A tal programação educativa mais abrangente, não ser só pensado nas crianças de determinadas faixas etárias, mas incluir outros segmentos de públicos, o turismo sénior, as famílias no seu conjunto, o próprio um programa educativo para visitantes estrangeiros, porque não? Temos que ousar e fazer novas experiências, sempre com esta preocupação de avaliar as motivações, a satisfação do visitante e tentando encontrar uma estratégia de diferenciação, não replicando o que o outro fez. Tudo bem o benchmarking, copiar as melhores práticas dos outros, mas com a nossa adaptação, porque cada lugar é único. Nós temos que procurar aquilo que nos faz diferente dos outros. E há sempre qualquer coisa que é nossa. E, portanto, é este o caminho, procurar junto da comunidade essa interação, porque o nosso território é único e as principais orientações de intervenção aqui têm muito a ver com a criação de colaborações interdisciplinares, porque de facto a cultura tem muita relação com toda a outra ciência, todas as manifestações culturais têm uma base social, humana, científica, natural às vezes, porque os materiais que se utilizam têm a ver com o território, portanto, esta colaboração com outras áreas disciplinares é importante. Também a partilha de conhecimento, criar redes de partilha do que temos, do que estamos a fazer. Esta é uma forma, estes cursos, transferência, de dar a conhecer um pouco também dos projetos em que cada um de nós está envolvido e o que pensa sobre os assuntos, e o envolver os parceiros de várias áreas. Eu sou de turismo, mas tenho um pé no património cultural, mas estou aqui a falar sobre dieta mediterrânea e sobre património cultural. Portanto, há aqui muitas áreas que se cruzam e que podem criar sinergias positivas. A questão das tecnologias é outra das áreas que hoje está muito no centro da nossa pandemia, porque tudo está em fase de digitalização, temos imensos financiamentos para a digitalização de todas as áreas e, portanto, este é um caminho que vai ter avanço, certamente, e que não vai ter um retorno, ou seja, não vamos regressar totalmente, porque as coisas chegaram a um ponto, estamos aqui hoje online, à distância, a promover ensino, não será a forma mais fácil de transmissão, ou não é fácil o termo correto, mais adequada, porque de facto eu estou aqui a dizer que devemos ser interativos, participativos, envolver-nos emocionalmente, e é difícil fazê-lo com um ecrã e com os quadradinhos à frente. Tento dar a minha eloquência, porque são as áreas em que me sinto à vontade e que adoro e que tenho estudado todos estes anos, mas de facto eu sei que estão passivos desse lado e eu estou a transmitir de uma forma unívoca, não é? Portanto, explorar novos métodos, investigar novas estratégias, novas políticas, será sempre por aqui o caminho futuro. E ter noção que quando falamos na experiência perfeita, e dos estudos que têm vindo a ser feitos, psicológicos, motivacionais, por aí, psicossociais, há aqui 4 dimensões que em regra entram nesta avaliação, que têm a ver com o entretenimento, por isso eu dizia, é importante ter esta dimensão da pessoa se divertir na experiência, educacional, a estética e a escapista. O escape é o libertar-nos de tudo, do nosso dia-a-dia, do stress, como diz aquela frase,
foi relaxante estar aqui, esqueci-me do que estava à minha volta. A questão estética, a atmosfera, o ambiente, o lugar, o conceito de lugar, entra aqui nesta dimensão estética. O entretenimento é ter muitas coisas, ter dinâmica, ter atratividade, cor, animação, e o aumentar o conhecimento. Eu posso dizer que utilizei este esquema na minha investigação de doutoramento, nos inquéritos que fiz aos visitantes dos museus. Entrevistei pessoas em 34 museus que estão na rede portuguesa de museus, a sul do Tejo, incluindo Lisboa, e dos 1000 e tal inquéritos feitos, eu esperava que dentro dos museus a principal dimensão a surgir fosse a educacional e não foi. Foi a escapista e a estética. O entretenimento, é claro, teve uma representatividade muito diminuta, era uma escala qualitativa de 1 a 5 e de 1 a 6, para evitar os pontos intermédios, e o resultado foi claramente nestas duas. O museu é sobretudo uma experiência estética e de escape, e não tanto educativa, o que a mim me surpreendeu, porque de facto há muito esta insistência no museu como espaço de aprendizagem. Isto talvez porque a tal participação ativa ainda não está amadurecida, ainda não está suficientemente desenvolvida, e no fundo também outra das conclusões foi que em média as pessoas, a maior parte, uma grande percentagem dos visitantes, tinha 40 a 50 minutos para visitar um museu. Portanto, se vamos com um horário de 40 a 50 minutos para visitar um museu, dificilmente o contributo para a nossa educação se calhar será assim tão forte. E será sobretudo esta perspectiva estética de deslumbramento com aquilo que se está a ver. É claro que tinha nestes museus muito diferentes, tinha desde o Museu Nacional de Arte Antiga até o Museu Municipal de Faro, de Albufeira, que são os que estão na rede. Portanto, a rede é muito dispar na sua gênese, mas não me interessava avaliar cada museu de per si, mas sobretudo o conjunto da experiência e do resultado. Passou. São coisas interessantes de inovação, não é? Como cada território explora a sua cultura e as suas características e as adapta para respostas ao turismo. E vejam aqui, isto é na Finlândia, e é um resort em que as pessoas dormem numa espécie de iglu, num iglu especial em que conseguem ver o céu, não é? E portanto em vidro, reproduzindo um bocadinho o conceito dos iglus, mas que não são em vidro, mas ainda ao encontro da forma de estar, de viver e à paisagem envolvente, que é de facto avassaladora. O que é que nós temos? Não temos isto, mas temos outras coisas, não é? Nós temos um potencial diferenciador, que nos mete dentro das igrejas, por exemplo, em projetos comunitários, a cantar, fazer cantos alentejanos, com alguém a ensaiar e ensinar um canto alentejano à comunidade local. Isto foi em Vila do Bispo, no âmbito de um projeto da Direção Regional da Cultura que se chama DIVAN, Dinamização e Valorização dos Monumentos, do Algarve, e que foi criado comigo como diretora regional de cultura. E qual é o conceito? É o DIVAN. O DIVAN é um sítio onde a gente está, relaxa, e portanto o DIVAN aqui são os vários monumentos do Algarve, em que há uma oferta a partir das associações do território. Portanto houve um conjunto, um programa que foi criado, se candidatou, e que as pessoas, por candidatura com um tema anualmente, desenvolviam uma oferta, um projeto. Neste caso foi com a comunidade local, e que depois convidaram os familiares e os amigos para ir assistir. Desenvolveu-se ao longo de várias semanas, ensaiando com uma pessoa da área, ensaiando os cantares, e depois atuaram para os seus familiares e amigos. Foi um sucesso arrepiante, porque cantaram à capela, e digo-vos que foi um exercício lindíssimo. Outras coisas, temos património rico, ainda que não seja em número e dimensão tão expressiva como outras áreas do nosso território nacional. Estamos aqui em Milrio, num lado, e no outro em Alcalar. Portanto, ruínas romanas e património megalítico. Num faz os dias da pré-história, e que é um sucesso, é uma atividade de famílias, que acontece no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, todos os anos, que agora há 2 anos que não se realiza. E o outro
é uma atuação de um agrupamento da Orquestra Clássica do Sul dentro do templo e com as pessoas a assistir do outro lado das ruínas, e que de facto, pela imagem, que não tem grande qualidade, mas foi memorável. Este já tinha acontecido há mais tempo, dos dias da pré-história também não é uma iniciativa minha, já vinha de trás, mas temos aqui outras em que nós reproduzimos num triclínio um jantar, uma ceia romana, em que as pessoas experimentaram precisamente nas ruínas, com pessoas a encenar, com alguém que é um chefe que desenvolveu um menu associado ao período romano, fez o pão, o vinho, de acordo com aquilo que se conhece que são as receitas daquele período, se podemos chamar receitas, não é? As pastas de peixe, o próprio vinho quente, pronto, reproduziu-se, é claro, com reservas para não congestionar o espaço, investiu-se na criação destes triclínios e percebeu-se que não é assim tão confortável comer deitado quanto os romanos faziam, que depois nós sabemos que eram umas práticas assim bastante alongadas no dia, mas que dá-nos um pouco a sensação de como era, um bocadinho a tal questão, a autenticidade encenada. Também outras dinâmicas de teatro nos castelos, a música é mais fácil e a música erudita, sobretudo nestes espaços emblemáticos, tem sempre uma força muito grande, os concertos, o teatro nos monumentos, este também foi uma encenação aqui, como percebem, pelo estrajo associado ao período árabe, com música também associada, é um grupo de teatro local. A questão de não só da presença humana, mas às vezes como uma iluminação adequada e como determinadas intervenções nos fazem mudar a paisagem. Estamos do lado de fora da muralha da Fortaleza de Sagres e outra é a igreja dentro da igreja de Sagres. Vejam o impacto visual e lá está, não temos os ídolos, mas temos esta beleza imensa, que é transformadora e que tem valor, tem um valor que é esta paisagem à noite, e o pôr do sol em Sagres é uma coisa espetacular, porque parece que quando o sol está a pôr, e quem nunca foi ao pôr do sol a Sagres recomenda-se vivamente, quando o sol se está a pôr, põe-se na água e portanto parece que está a ferver e que está a fazer bolhas, portanto é uma erupção quase que se faz enquanto o sol vai mergulhando dentro do oceano. Outras questões também que é preciso explorar, e que explorar no bom sentido, que às vezes temos aqui a Quinta dos Valos, que é um espaço de vitivinícola, adega, e que reúne também obras de arte contemporânea ao longo dos percursos, tem uma exposição com obras que criam esta ligação entre a cultura vitivinícola e a arte contemporânea. As tradições, as festividades, mais uma vez temos aqui um tapete florido das festas da Aleluia de São Brás do Alportel, também já não se fazem há 2 anos devido à pandemia. Isto é a imagem do divã e algumas das atividades deste ano, porque já vai tem continuado, é um programa que tem tido continuidade, como veio o tema deste ano 2017, foram os lugares da globalização, e teve uma programação nos vários monumentos. Está aqui um exemplo de música, dos tantos mundos num só lugar, com a interpretação do grupo coral feminino de várias músicas de vários destinos. Lá está a questão da língua, portanto interpretaram dos sítios associados ao período dos descobrimentos várias músicas. O caso da nova escola de Sagres, que é um conceito que nós sabemos que provavelmente não houve uma nova escola, foi precisamente esta prática que juntou navegadores, todo mundo, geógrafos, uma série de gente ali para pensar como é que se podia passar o cabo, não é? E chegar além fronteiras, para o novo mundo. Aqui o que se fez foi uma réplica com o Centro de Ciência Viva de Lagos, da Caravela, Boa Esperança, e que depois as peças iam
pré-fabricadas, e os alunos das escolas iam para a atividade montar a caravela, que tinha uma dimensão razoável, que dava para depois se colocarem dentro da caravela e que se chamava Mãos no Divã. Portanto, lá está, a tal ideia de oficina e de interação com uma explicação associada às características desta embarcação e porque é que realmente, e aos ventos alísios e a tudo aquilo que está associado à própria simbologia da escola de Sagres. A questão do teatro, o divã para os mais e menos pequenos, os bonecos e a campaniça, com o teatro de marionetas da companhia Trollet, que também uma forma diferente de trazer aqui os mais pequenos e os mais velhos para uma interação também na Fortaleza. Isto são vários exemplos, eu tenho várias coisas ao longo. Aqui está outra imagem de uma cerimónia fúnebre reproduzida num monumento megalítico de Alcalar no âmbito dos dias da pré-história. Depois há outras formas de atuação noutros espaços menos usuais, a FNAC, por exemplo, com a Direção Regional de Cultura e a Biblioteca da Universidade do Algarve, começou uma iniciativa também, quando eu fui diretora regional de cultura, que se chamava o Café com Letras e também continua, e onde também com várias temáticas, e entre os quais se apresentavam obras de autores da região, investigação que ia sendo feita, também música, portanto, num espaço que é um espaço considerado de, como é que eu ia dizer, consumo cultural alargado, um consumo cultural mais massificado, sair fora do conforto dos nossos monumentos tradicionais e entrar em espaços comerciais, pronto, para promover a nossa cultura. Também é uma estratégia, fazer diferente. Num café ao fim da tarde, era sempre à quinta-feira, às 18 horas, e nós chamávamos Café com Letras porque envolvia sempre a questão das letras na base, não é? E lá está, estas ações, formar público, sensibilizar para a promoção da leitura e das letras, as ações com escolas, havia sempre ações dedicadas ao público estudantil, há um público estudantil mais difícil, que é o dos 13, 14, 15 e por aí adiante. Nós sabemos que só mesmo em atividades mais interativas é que é possível atrair, e depois tem exames, e depois tem uma série de atividades da própria escola que dificultam sair do espaço escolar, mas que se vai tentando trabalhar através desta inovação. E pronto, diversificar, criação artística contemporânea, património edificado e imaterial, sempre possível. Por exemplo, a própria paramiologia fez leituras de provérbios na relação com os monumentos, com a dieta mediterrânica em alguns destes espaços, em sessões de interação com o público. Claro, a informação e produção de conhecimentos e também a criação de algumas rotas e percursos temáticos para relacionar equipamentos, como eu vos disse. Olha, este está repetido. Eu vou querer aqui, por exemplo, uma exposição de arte contemporânea na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, que é perto de Vila do Bispo. Também é um espaço que está desacralizado, portanto, criar estas relações ousadas. Temos aqui outras mais ousadas ainda, como a gastronomia dentro da Ermida, e que está aqui, arte e gastronomia, sempre com o tema, neste caso também foi no âmbito dos lugares de globalização, daquela atividade do divã, mas envolvendo, já viram, tem um tacho ao lume dentro da igreja. Isto podia ter sido assim uma coisa, é claro que foi acautelada toda a questão, está perto da porta, está ao contrário, o público está de costas para o altar, mas há uma proximidade aqui da porta para evitar os vapores e a condensação. Dentro foi uma atividade de uma tarde e a notícia, aqui está o tema interessante, a relação com a agricultura e as especiarias e uma série de outras coisas. O projeto chamava-se Cozinhando na Paisagem, este em concreto, e aqui o título da notícia, vejam, na Ermida de Guadalupe, numa viagem do infante aos transgénicos. Portanto, há formas diferentes de introduzir aqui temas que são, às vezes, muito contemporâneos. Nos dias pré-históricos de Alcalar, num dos últimos anos, introduziu-se uma coisa genial, a cerveja de Alcalar, uma cerveja artesanal, que tem por base as bagas
daquela zona e que de facto há aqui uma descrição, não vou entrar em pormenores, que houve um estudo botânico associado ao desenvolvimento da igreja. Sei que está aqui connosco uma das nossas alunas do mestrado, que é museóloga e que diz que a cerveja é horrível. Eu não achei, é fresca, para já é um processo artesanal, a gente vê como é que ela é feita, há uma interação e dizem que seria feita há 5.000 anos naquela zona pelos pré-históricos. Pronto, sem cereais, tem frutos, tem um sabor muito próprio, é verdade, mas é interessante porque até a origem das sementes que foram identificadas têm o mirto e pilrito, frutos das plantas que foram utilizados, e o lúpulo vindo do Mar Negro, que chegou à Europa Ocidental na Idade Média. Portanto, isto até demonstra as nossas origens e da nossa botânica, e acho que a professora Anabela Romano gosta desta parte. A ser introduzida na produção e inovação de novos, neste caso é alcoólica, mas pronto, é a questão de Milreu novamente, o pão sem fermento, o pão ázimo, a possibilidade de moer os cereais ali e cozer o pão, também foi colocada, foi feito 2 anos e voltamos a ter aqui os cartazes, porque eu esqueci de eliminar alguns deles. Isto é o aspecto do programa, era um programa desdobrável que se metia no bolso, estava em 2 línguas, havia um folheto em português e claro, o objetivo aqui nunca foi o turismo, atenção, foi levar os nossos residentes e a comunidade a redescobrir o património de proximidade, porque sabemos que às vezes as pessoas estão ali ao lado e é o último sítio onde vão, ou se vão foram uma vez e não regressam, e, portanto o objetivo foi sempre renovar a visitação e levar a uma inovação dos pretextos, das motivações para visitar aqueles sítios. E, portanto, a programação geral tinha várias atividades, evitava-se o período de época alta do turismo, mas todavia tinha também o programa em inglês, que era distribuído em colaboração com a região de turismo nos postos de informação turística, porque, e aí vejam a frase que está na abertura do programa, a cultura é uma das formas de libertação do homem, da Sofia de Melbrenner, que tem uma relação muito forte com Lagos e com o Algarve. Outras formas interessantes de abordar estes temas, quem olhar para este site, para este sítio na internet, percebe que há aqui uma abordagem muito do que eu gosto. Este é um sítio de um museu, de uma rede de museus, que se está a promover de uma forma diferente, é marketing. Mas está explorando as várias dimensões dos objetos, das coleções, em vez de se centrar na descrição da própria coleção e do próprio objeto. E como é que a abordagem é feita? Através daquilo que eu gosto. Se eu gosto ou me apetece. Hoje apetece-me arquitetura e saber mais sobre arquitetura. Entro no sítio, faço uma entrada na arquitetura e vai-me propor visitas a uma série de sítios que têm a centralidade da visita em torno destes elementos. Tem depois aqui a questão das famílias, muito acentuada, e o gostar até de voltar a ser criança e voltar a reviver uma idade mais juvenil. Tem propostas de visitas também nessa área e é uma rede de museus que não estão todas sob a mesma gestão. Portanto, é uma forma de criar rede para fazer programas diferenciadores. Pronto, e explora isto precisamente das várias tendências que existem hoje para procurar experiências. O iHeritage é um projeto recente, que ainda não tem nada materializável para revelar. É um projeto EMPI, transfronteiriço, envolve o parceiro líder, é a Sicília, envolve a Jordânia, esse não me esquece de ninguém, Espanha, são 6, pronto, já me esqueci, mas o objetivo é criar visitas virtuais a património da humanidade, portanto é uma rede criada de sítios que já são hoje Unesco, e criar formas diferenciadoras de interpretar e mostrar este património. A Universidade do Algarve entra na rede por via dos conhecimentos que já trazíamos de outros sítios
de outros projetos, nomeadamente a Rota Umayyad, que é uma rota dedicada a um período islâmico em particular, e fomos convidados a integrar, e a questão é o que é que o Algarve tem, património da humanidade, a dieta mediterrânica. Portanto, o nosso desafio é maior que o dos outros. Enquanto os outros têm o sítio de biblos e coisas deste género, nós temos a dieta mediterrânica para virtualizar. Portanto, o nosso desafio é grande. Estamos a começar. Queremos fazer algo que nos remeta para os elementos essenciais da dieta mediterrânica e provavelmente em torno do azeite. Estamos agora a contratar a bolseira que nos vai ajudar na tal inventariação primeira de recursos, para depois definir quais são os que ficam no roteiro e criar as parcerias com os vários atores que detêm esse património, ou não, podem ser comunidades em geral, e a nossa ideia era sentar-nos em Tavira e fazer precisamente uma proposta de visita virtual associada à dieta mediterrânica para Tavira. Pronto, a questão aqui dos elementos principais, de envolver o azeite, o vinho, a uva e os cereais na proposta, e a explicação que foi apresentada na candidatura dos diferentes tipos de conhecimento que nós gostávamos de trazer para esta proposta de roteiro virtual. A justificação do porquê da dieta mediterrânica, uma das áreas que talvez se vai envolver é aqui o silo que está desativado e que vai ser um Museu de Arte Digital de Santa Catarina da Fonte do Bispo, sendo um Museu Futuro de Arte Digital que está em obra, fará todo o sentido que também integre esta rota virtual, ainda mais tem uma adega cooperativa junto que funciona, onde se vende azeite dos associados, e portanto há aqui uma série de elementos na sua envolvente que potenciarão certamente esta proposta. Depois também a questão das festividades e nós promover estilos de vida sustentáveis, novas narrativas no nosso território, tudo isso está também na base da candidatura. Isto são as pessoas envolvidas. Eu sou investigador responsável, mas temos uma pessoa da área do ISE, a tal multidisciplinariedade e transdisciplinaridade, as duas coisas. O Mauro Figueiredo é investigador e professor na área dos sistemas de informação e tecnologias, portanto tem já muita investigação feita em novos modos de ensino com base na tecnologia. A colega Miriam Tavares é do Centro de Investigação de Artes Visuais, portanto é da área da cultura e dos mídias, e o Bruno é da área da comunicação. E portanto tentar criar aqui uma equipa multidisciplinar tenha as valências para que volto a centrar a questão no envolvimento da comunidade, ela é essencial, e sempre o pensamento num desenvolvimento sustentado desta relação. A proposta de criação de estruturas em rede, para mim é essencial, sejam mais formais ou informais, elas promovem de facto uma relação entre várias áreas, entre vários grupos, fortalecem as dinâmicas de parceria, garantem muitas vezes a monitorização que uma entidade sozinha não é capaz de fazer, porque haverá ter lugar à avaliação das ações desenvolvidas, promove um diálogo entre vários territórios, dentro do próprio território, cria plataformas de aprofundamento e de investigação e leva muitas vezes a criar novos projetos e ações. Portanto, com esta lógica, se houver um grupo coordenador melhor, nós temos o exemplo da rede de instituições de ensino superior da dieta mediterrânica que tem um grupo coordenador, que tem um plano de ação aprovado e está a funcionar com uma declaração de compromisso, com protocolos associados e que precisamente tem na sua gênese estas preocupações. Por vezes o difícil é encontrar orçamento para associar às ações, mas existe vontade, existe um plano de traçado e, portanto, certamente haverá oportunidades em torno das ações que já estão delineadas. Pronto, os benefícios de criar a rede, acho que isto é do senso comum, é um bocadinho a sistematização, aprender, partilhar, promover a atividade empresarial, porque às vezes daqui surgem oportunidades de trabalhar procuras
diferentes e novas oportunidades de negócio, cria valor associado a ofertas conjuntas, focamos em objetivos comuns, porque é para isso, estamos a trabalhar para o mesmo fim, e pronto, é por aí, preservar, transmitir valores, e aqui é claro que é essencial ter algum envolvimento dos vários atores, neste suporte às redes e parcerias, neste caso das instituições de ensino superior, é claro que há um objetivo muito central ao nível do conhecimento e da investigação, mas, que é esse o tema, mas pode haver outros agentes a envolver-se e vamos ver, há o Centro de Competências da Dieta Mediterrânica e há outras redes constituídas que envolvem outras entidades. A questão é trazer o turismo para esta conversa e conseguir com eles, o turismo teve na gênese da própria rede e do Centro de Competências também faz parte, e portanto há aqui várias entidades que faz todo o sentido, se nós visamos esta relação de aproximação, estarem na rede. Pronto, as entidades em regra associam centros de investigação, universidades, associações, a sociedade civil ou até o setor cultural. Há quem defenda que não deviam estar todos na mesma plataforma ou com o mesmo grau de implicação numa plataforma, porque têm graus de conhecimento diferentes e objetivos às vezes um bocadinho separados. Eu não concordo, acho que aqui há toda a vantagem em partilhar conhecimentos diversificados e, de facto, as ações, em regra, centram-se nestas da investigação, ao lado dos municípios, sobretudo a sensibilização e educação, nas entidades oficiais, em regra, da administração pública, a capacitação e a formação também, as publicações, o dar a conhecer, novo conhecimento, a socialização, os mídias sociais, documentários, atividades culturais, interpretação, valorização, são, em regra, as ações associadas a estas redes. Estamos a chegar ao fim. Acho que estou a cumprir o tempo, portanto temos mais ou menos 2 horas de conversa, para ficarmos com um bocadinho para trocar impressões. Pronto, sabemos que os aspectos materiais da cultura e do património são essenciais, mas há uma dimensão espiritual, há uma dimensão imaterial que tem cada vez mais importância. Esta fotografia, por acaso, é do Museu de Faro, e a criança que ali está é o meu filho, tem 12 anos, em relação, diferença a hoje. É claro que isto é uma captação do momento, a importância da fotografia capta o momento, mas o sorriso dele na visita, a mim particularmente, andava eu já com a tese de doutoramento a fazer, e eles seguiam-me ao longo dos vários sítios para um dia, dá-nos um prazer especial e reporta-me para uma memória que é positiva. Portanto, há aqui um lado simbólico que a gente tem que, de facto, enaltecer nesta dimensão cultural. E pronto, são potenciadores de facto de destinos, isto no inglês lá está, são destination enhancers, dão valor real ao destino turístico. E há 5 tendências-chave identificadas: a procura de novos mercados, esta questão das low cost, das companhias de baixo custo, que vão para aeroportos às vezes secundários e que levam a criar novos destinos que não eram à partida destinos turísticos, também está associado a isto. A economia criativa é um conceito hoje também muito na moda, que resulta desta relação entre outras artes e as questões da produção para venda, o prosumer, que é o produzir e consumir, que é a economia criativa também, que é eu estar ali, produzo e depois consumo. Um exemplo, os workshops da Cataplana Algarvia. O que nós fazemos é, os turistas vão ao mercado, compram tudo o que são os ingredientes necessários à produção da cataplana e depois vão com um chefe num restaurante típico produzir a cataplana e no final consumi-la. É isto é o que as pessoas, é o estar em convívio, é falar com a senhora que vende as hortaliças, o que vende o peixe, conhecer as espécies, porque de facto a cataplana é muito nossa, o próprio que é o conceito,
entra muito nesta dimensão, e dos 5 sentidos, então, ainda mais. A diversidade dos interesses também requer diversidade de experiências, lá está, conforme o público-alvo, haverá às vezes experiências de uma natureza de caráter mais intelectual ou científico que se podem desenvolver, em que há uma verdadeira, ou até produção artística, as residências de artistas entram muito por aqui, as pessoas juntarem-se num determinado território para produzir arte, que tenha a utilização dos recursos daquele território, inspirado naquele lugar. Também existe nas letras estas residências, e a competição pela qualidade e excelência. Esta é uma máxima, cada vez também fazer de forma profissional, com quem sabe, não de forma amadora, e recorrendo a uma base de investigação. Aqui isto é um aspecto central. Pronto, a questão do holístico, ver as várias áreas, eu tinha aqui uma nota para não me esquecer de dizer, de forma integrada, em interação com as várias áreas do conhecimento. A fragmentação do conhecimento e da informação é hoje uma tendência. Nós, para sabermos de alguma coisa, temos que andar à procura em vários sítios, portanto temos que encontrar aqui plataformas de dar a conhecer este novo conhecimento que está a ser produzido, e a questão desta abordagem de envolvimento da comunidade de baixo para cima. Já não faz sentido ser tudo pensado ao nível dos decisores. Certamente será um motivo para a coisa não sair bem, não ter sucesso, e portanto o envolvimento sempre da comunidade no processo de planeamento e desenvolvimento de novas ofertas de relação com estas dimensões. Pronto, é preciso conhecer melhor os lugares, há muito conhecimento produzido na gaveta, é verdade, mas há também áreas em que há falta de conteúdo e há falta de investigação. E esta dimensão do património cultural e material, sobretudo na nossa região, tem muita carência de ser desenvolvida. Começa logo na questão que a antropologia está na base, a sociologia, temos o curso de sociologia, mas há de facto uma carência de antropólogos de investigação nesta área, na região, e por vezes não se consegue levar para a frente projetos porque há carências de desenvolver uma investigação mais aprofundada. Os estudos de visitantes também têm que ser feitos. Há muito quem não acha que isto não é necessário, que dependem de entidades públicas e, portanto, ter 100 ou 1000 visitantes é a mesma coisa. Não é isso que está em questão. O que está em questão é, de facto, conhecer quem nos visita e tentar ir ao encontro destas pessoas com propostas que lhes digam algo efetivamente. As redes de cooperação são essenciais, entre várias atrações, entre várias entidades, entre vários recursos e áreas disciplinares. Portanto, também segmentar, nós não podemos querer chegar a todo o público com a mesma oferta. Temos que ter noção que há pessoas que vimos ali, eu gosto de animais, eu gosto de estar em família, gostava de voltar a ser criança. Estamos aqui numa lógica do que é que eu gosto de fazer. Nós estamos em tempo de lazer. Temos que falar do que é que vamos fazer quando não estamos a trabalhar. É isso que está na base. Como é que eu levo as pessoas a motivarem-se para ir visitar um sítio que, no seu tempo livre, é que nós hoje temos tanta oferta para tanta coisa, até na televisão, não é? Portanto, como é que eu saio de casa, o que é que me leva a sair de casa, a levar a família para ir visitar aquele sítio? Portanto, este pensamento falta-nos um pouco. Nós temos aquela questão do café com letras, mas há aí uma imagem que venha beber um chá connosco ao museu. No Canadá, ou em determinada altura, houve uma operação de charme dos museus para levar as pessoas no inverno a saírem com o frio, porque de facto havia uma quebra grande de visitantes. E criaram um marketing muito apelativo que tinha a ver com o beber o chá das 5, lá está, ao museu e aquecer-se dentro daquele espaço. Portanto, é uma mensagem muito forte, e nós às vezes esquecemos, precisamos deste marketing, não é? Para a nossa cultura e património. Volta a estar aqui, a própria comunidade pode se envolver como sendo agente ativo de património. A questão da capacitação é essencial para isto, não é? O dar formação, criar projetos de voluntariado. As visitas guiadas podem ser feitas com estes voluntários, há sítios em que isto já acontece, com associações inclusive. E ter noção disto, que de
facto, temos um património que é frágil, e há sempre resultados negativos da presença humana, não é só do turista, é da presença humana em geral, não é? Mas precisamos mais conhecimento, mais educação, isso trará mais valor, mais identidade, identificação, e claro, é meio caminho para a conservação e salvaguarda, porque tudo o resto está na base dessa conservação e salvaguarda. E esta imagem do No Tourists Allowed é uma imagem que em alguns sítios tem proliferado, assim como outros não mexer, não tocar, mas que tem que ser também desinstalada, porque é verdade que há sítios que estão a ser completamente os tais do chamado overturismo. Neste momento não temos overturismo em lado nenhum, e temos no Porto, lá com o jogo de futebol, a final do futebol que vai acontecer, e que não está a dar grandes exemplos, não é? Mas temos que pensar que com planeamento, com um trabalho conjunto das várias entidades e atores e o envolvimento da comunidade, de facto, estes processos são mais fáceis e são ultrapassáveis. Aqui é o tal obrigação de referir os parceiros do projeto e agradecer-vos, e agora colocar-me ao dispor, se calhar vou descompartilhar a tela, que é para Obrigada, Alexandra. ver-nos melhor. Muito bem, para nos vermos aos quadradinhos, pelo menos, não é verdade? Pelo menos ver todos, que ali não estava, só estava a ver o slide, não é? Muito obrigada por este extraordinário périplo, pelos aspectos relacionados com o interesse do património cultural e a sua influência, no fundo, para o desenvolvimento do turismo. Portanto, a Alexandra teve, de facto, um papel muito relevante na dinamização do património cultural, enquanto diretora regional da cultura, e ela mostrou ali alguns exemplos que fizeram muito furor na altura, não é? De facto, o conceito de património cultural é, como disse há pouco, muitíssimo abrangente, muito mais do que aquilo que nós muitas vezes percepcionamos, não é? E, portanto, foi muitíssimo interessante esta tua apresentação. Muito obrigada mais uma vez.